Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo eu te falo que Tite avança em conversas no mercado da bola e eu vou te explicar a situação do ex-treinador do Corinthians e da seleção brasileira. Vamos também falar sobre Bruno Mendes. A reunião agendada com o Corinthians não aconteceu. Eu vou te explicar o que está pegando em relação à renovação de Bruno Mendes e Timão. Tem ainda o caso Fausto Vera. O que aconteceu com um argentino que sumiu e não tem atuado com a camisa do Corinthians, caiu de rendimento. Eu fui saber como é que anda o dia a dia de Fausto Vera e vou te contar nesse blend de informações, que ainda tem o Santos em busca de treinador. Carille é a bola da vez, a negociação, e eu te explico como é que anda também essa questão. Tudo isso agora no blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que o blend de informações ele tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral, nosso querido DL, e você pode assistir este vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo, os números comprovam, tá certo? Você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para você ficar ligado em tudo que rola nos clubes da capital, no estado de São Paulo, no Brasil e pelo mundo. gazetasp.com.br é do grupo do DL. E claro, não vai faltar no nosso blend de informações o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de altíssima qualidade, 100% arábica, gourmet, especiais. Peça o seu pelo delivery, tem as cápsulas que são as melhores que eu já provei até hoje, é do Rei do Café, meu amigo. Ó, lojareidocafé.com.br, o cupom de descontos é Café do Setorista, 10% para você passar a tomar o verdadeiro café. E quem toma o verdadeiro café nunca mais volta a tomar aquele café de mentira e misturado, tá bom? Então bora lá para tomar o cafezão de verdade, depois você me conta a experiência que você teve, que eu sei que vai ser única, porque quem toma esse café realmente muda, né, o ritmo de vida em relação a café, tá bom? Vamos começar falando do Santos, já que o Rei do Café é de Santos, o Diário do Litoral também, tá bom? Ó, tem informações importantes em relação ao Santos, tá? O Santos continua negociando com o treinador é Fábio Carille, né, ex-técnico do Corinthians e do próprio Santos. O Santos continuou a busca de técnico, mesmo com a vitória contra o Bahia, com o Marcelo Fernandes, o presuntinho, e mesmo assim o Santos achou melhor, né, pensando de uma maneira mais fria, buscar um novo treinador no mercado. Descartou estrangeiros, está em busca do Carille, e pelo que eu apurei, se não for o Carille, vai ser efetivado o Marcelo Fernandes. Acho difícil o Santos aparecer com outro nome. Mas é claro, tudo pode mudar no futebol, não estou cravando isso, mas dá para a gente imaginar esse cenário hoje. O Carille ou então a efetivação do Marcelo Fernandes. Eu conversando aqui com algumas pessoas em relação à questão do Fábio Carille, o que me passaram é que o Carille sabe que, né, ele não acertou ainda com o Santos, porque ele sabe que vem para tapar um buraco, né, e que vai mudar a diretoria no final do ano, já que o Santos também passa por eleições e não há nenhuma garantia, né, que ele vai continuar na próxima temporada. Então, isso é o que mais pega hoje em relação à contratação do Carille, né? É o que está pegando. E ele está bem lá no Japão, né, disputando um acesso aí para a primeira divisão, e o Santos também descobriu que a mulher dele, né, a esposa dele, adora o Japão, gostou bastante. Enfim, são os detalhes aí que pegam em relação à contratação do Carille, né? Ele não, enfim, ele está analisando, avaliando, deixar um trabalho lá consistente dele para uma aventura de 2 meses na Vila Belmiro, porque como vai ter eleição, ninguém sabe se ele fica. Então, essa é a situação do técnico do Santos hoje. O Santos negocia com o Carille e trabalha com Marcelo Fernandes de plano B. Deixe seu like aqui e comenta essa situação do Santos agora. Vamos falar agora, nesse blend de informações, do Tite. O Tite, informação que eu recebi, tá? Informação importante, é que ele continua avançando, tá? Nas conversas com o Flamengo. Isso mesmo, gente. O Tite
né, que sempre foi o sonho corintiano, da torcida corintiana. Claro que não dá para a gente nunca generalizar, mas existe muitos torcedores corintianos que querem a volta do Tite, e a informação que eu recebo a cada dia, né, eu já havia trazido isso para vocês ontem, é que o Tite ele tem conversas com o Flamengo. Eu conversei com uma fonte hoje que me disse que o Tite, que o Flamengo tem conversas com o Gilmar Veloz já em andamento. Então, o Flamengo está à frente hoje, já avançando a cada dia em relação ao Tite. É bom lembrar que o Tite é o plano A, né, do Augusto Melo, candidato à oposição do Corinthians. O candidato da situação, é o Mano Menezes, né, que a situação hoje foca, né, o candidato André Negão, e já da oposição é Augusto Melo. Eles têm o Tite como plano A, tá? Mas o mercado, a gente sabe como funciona, eles já imaginam que o Tite está conversando com o Flamengo, não há condição deles fazerem uma proposta agora, porque precisam ganhar a eleição ou não, né? Claro que isso vai depender das urnas no final do ano, então não tem como eles se movimentarem agora. E por isso o Corinthians sai perdendo nessa briga por Tite para 2024, porque a eleição atrapalha. Então o Tite já conversa com o Flamengo, tá? Muita gente acredita que o São Paulo não fica nem com o título da Copa do Brasil se acontecer, né? O Flamengo que saiu em desvantagem na Copa do Brasil, no jogo de ida no Maracanã, perdendo para o São Paulo por 1-0, faz o jogo de volta no próximo domingo no Morumbi, e muita gente acredita que nem se o São Paulo, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, revertendo esse resultado, o São Paulo fica. Então, o Tite a cada dia mais avançando com o Flamengo. Você já imaginou, torcedor corintiano, você que nos assiste em peso aqui no canal Café do Setorista, o Tite comandando o Flamengo? Eu queria o seu comentário, se você acha normal isso. Enfim, comenta aqui embaixo, deixa o likezão e fala sobre essa situação do Tite. Falando agora da reunião que não aconteceu envolvendo Bruno Mendes e o Corinthians, hein? O Corinthians havia já deixado alinhada uma reunião, tá? Agendada com os representantes do Bruno Mendes. Essa reunião ainda não aconteceu, tá? Não aconteceu. Eu conversei hoje com 3 fontes em relação a Bruno Mendes, tá? Eu acho que uma coisa fica clara em relação ao Uruguai. Ele está fugindo, porque a desculpa vamos ver, vamos esperar fechar a janela, né, da Europa. Espera fechar a janela da Europa e nada acontece. Vamos agora esperar a data FIFA. Depois da data FIFA, nós vamos nos reunir e vamos, enfim, definir isso. Vai ser um sim ou não e a definição vai acontecer. E acontece que o Bruno Mendes, enfim, e os seus representantes continuam fugindo do Corinthians, continuam escapando. Na verdade, há uma palavra só para tudo isso, né? Eles estão enrolando o Corinthians, né? O Bruno Mendes, eu trouxe com exclusividade, né? O Flamengo na parada mais uma vez aí no nosso blend, né? O Bruno Mendes tem uma proposta tentadora do Flamengo, tá? Com luvas aí de cerca aí de mais de 8 milhões de reais, quase 10 milhões de reais. É uma grana pesada. O Bruno Mendes sabe que essa é a maior proposta que ele tem. O Corinthians não fez uma proposta igual a do Flamengo. Ele tem sondagens também de outros clubes, né? Sondagens não, né? Teve propostas também do Atlético Mineiro, do Grêmio, do Inter, enfim, mas a do Flamengo é a maior proposta que ele tem em mãos. O Corinthians vai atrás dele, o Corinthians está pedindo uma resposta, o Corinthians está atrás, querendo a resposta do Bruno Mendes, ele não responde, tá? Então, gente, eu acho que está na hora já de expor o zagueiro, não dá mais para ficar, né, a gente trazendo informação aqui. E, enfim, essa é a verdade. Hoje, né, depois de tudo que eu apurei dessa reunião que estava alinhada para acontecer e não aconteceu ainda, só dá para falar uma coisa: o Bruno Mendes está enrolando o Corinthians, está, enfim, empurrando com a barriga, vai tentar fazer isso até o final do ano, até para poder entrar em campo, talvez não sofrer vaias, né, perseguições, críticas da torcida. Então, talvez ele vai tentar enrolar o Corinthians o máximo que pode. O Corinthians vai querer a resposta que ainda não chegou. Essa é a situação do Bruno Mendes hoje. Enfim, para mim, mais distante do Corinthians. É claro que tudo pode acontecer, pode ter a reunião, podem se acertar, mas o hoje, né, falando aqui no dia 20 de setembro, essa é a situação
do Bruno Mendes hoje, tá? Com o Corinthians, um baita de um enrolão. Deixa o like aqui, comenta essa situação do Bruno Mendes e vamos encerrar falando de Fausto Vera, outra situação curiosa no Corinthians. Falando agora, meus amigos, né, encerrando esse blend de informações para falar de Fausto Vera. O que acontece com o Fausto Vera, tá? Eu fui procurar saber como é que anda a situação do Fausto Vera no Corinthians, tá? Porque é importante para a gente, né, tá atualizando o torcedor corintiano a todo momento, né, sobre o Fausto Vera. Estou até resgatando aqui as mensagens, né, que são muitas, tá, sobre o Fausto Vera, tá. É o seguinte, em relação à qualidade técnica do Fausto Vera. O que me passaram em relação ao Fausto Vera, somando jogos vocês estão vendo, estou falando de treinos, tá? Uma fonte me disse que treina pouco. Não dá para o Fausto Vera mostrar muito serviço e convencer o Luxemburgo porque há poucos treinos. Outra fonte já me disse que a qualidade realmente técnica do Fausto Vera caiu bastante. Ele não vive uma fase técnica muito boa. Eu fui procurar saber sobre o comportamento do Fausto Vera, tá? O comportamento dele não há nenhum problema de indisciplina. Isso já é um ponto importante, tá? Mas o que me passaram é o seguinte, que ele é um jogador extremamente tímido e na dele. Então ele fica, né, de canto. É um atleta que tem esse comportamento, o Fausto Vera. Só que é o seguinte, a fonte me disse, Samir, mas ele não abaixa a cabeça, tá? Aí eu até perguntei em que sentido, né? E me falaram em relação aos treinos. Nos treinos ele cobra, ele fala bastante com os companheiros, então ele tem participado dos treinos normalmente. Então, mesmo sendo mais quieto no dia a dia, né? Tô até lendo aqui que a fonte está falando, mesmo sendo mais quieto no dia a dia, dentro de campo ele tem personalidade, tá? E aí ela conclui, mas visivelmente está em uma má fase técnica, tá? E outra coisa que a fonte fala que é muito importante aqui é que o Fausto Vera também é vítima do momento do Corinthians, né? Infelizmente ele está em uma má fase técnica, como muitos aqui, infelizmente, né? A fonte me diz. Então, a situação do Fausto Vera é essa. Ele também está sendo afetado pelo time que vive uma fase ruim, né? Hoje dá para contar nos dedos, né, os jogadores que vivem fase boa no Corinthians. Nem o Renato Augusto vive fase boa no Corinthians hoje. Nem Matias Rojas. Você vai olhar todos os jogadores do Corinthians, a maioria não vive uma fase muito boa. Então, o Fausto Vera é consequência disso, é mais um jogador que não vive uma fase muito boa no Corinthians, né? O argentino. Agora, tem personalidade, fala nos treinos, cobra, não abaixa a cabeça, enfim, tem treinado normalmente, mas a qualidade técnica, né, do Fausto Vera caiu, como também caiu da maioria dos jogadores do Corinthians. Então, isso que pega do Fausto Vera. Acima disso daí aí já enfim, já é conversa fiada. O que pega do Fausto Vera isso é hoje. Ele pode até ser um cara tímido, mas dentro de campo ele não demonstra timidez. Ele cobra, chega junto, enfim, mas tá vivendo uma fase ruim, como a maioria dos jogadores do Corinthians. Então fui procurar saber, tá, o que acontece com o Fausto Vera para você, torcedor corintiano. Não podemos esquecer o Fausto Vera. Foi um investimento alto do Corinthians aí, cerca de 7, 8 milhões de dólares, é muita grana, e é um jogador que existia uma esperança até de uma grande venda, e um atleta que fez sim uma boa temporada na temporada 2022. Comenta aqui embaixo o que você acha do Fausto Vera, deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Ó, importante hoje, hein? Café da Fiel hoje começa às 17 horas, mais cedo. Eu terei que fazer uma viagem para São Paulo, né? Vou me deslocar, viagem, né? Vou me deslocar para São Paulo e então eu vou fazer o Café da Fiel hoje das 17 às 18 junto com o de Paula, tá? Então, imperdível aí, 17 horas hoje o Café da Fiel, tá? Ó, faça parte do clube de membros do Café do Setorista, planos cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada no quai, vídeos curtos a todo momento, deixa o likezão. Até o próximo vídeo. Um forte abraço, Deus nos abençoe. Até o próximo café. Valeu.